Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, o versículo 19. Está escrito assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O texto refere-se a experiências que Paulo teve com Deus na sua vida, no seu trajeto ministerial, por várias situações que ele atravessou e que ele observa agora, chegado este momento, quando ele também lembra-se da sua primeira vez que entrou na cidade de Filipos, obedecendo uma direção de Deus através de uma visão missionária, chamando-o para a Macedônia. E em Filipos ele teve grandes experiências com Deus ali e também sofrimentos e prisões. No entanto, quando ele está terminando esta carta que ele dirigiu àquela igreja, ele traz no seu coração gozo, alegria, satisfação e gratidão em ver que por todas as situações, por mais difíceis que elas fossem, que ele teve que atravessar, Deus sempre esteve junto para ajudá-lo, sustentá-lo e fortalecê-lo, provendo também o livramento necessário que ele precisava para seguir adiante em cumprir o propósito estabelecido por Deus para a sua vida. Quando ele vai terminando esta epístola, ele reúne um texto dizendo aos irmãos de Filipos que ele já tinha aprendido a contentar-se com o que tinha. E ele começa a discorrer: eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então ele mostrando aqui os dois lados que ele já tinha enfrentado: o lado da fartura, mas também o lado da fome, o lado da abundância, mas também o lado da necessidade. E tanto na fartura quanto na fome, ou na abundância como na necessidade, ele teve experiências com Deus, do seu cuidado, da sua provisão, do seu livramento e a maneira em que Deus dirige a cada um nos propósitos da sua vontade. Quando chega a este versículo 19, onde ele está fazendo aqui a finalização desta epístola, ele diz àqueles irmãos, num tom de promessa, dizendo a eles: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele podia dizer, porque ele já teve as suas necessidades supridas por este Deus. Então, era o Deus a quem Paulo conhecia. E nós precisamos entender, falando sobre Deus, aquele que supre todas as necessidades, nós somos levados a aceitar que todos nós enfrentamos momentos de necessidade, sejam elas de que natureza for: física, espiritual, financeira, de saúde, de qualquer que seja. Todos nós já passamos por estes momentos de necessidade. E quão difícil é encarar um momento de necessidade, seja ela qual for. Nós nos sentimos como que limitados, aprisionados, sem uma saída, sem encontrar um caminho para se livrar daquela situação, e nós
ficamos a pensar como sair, quando sair e de que maneira. Então, só pelo fato de nós entendermos que enfrentamos por esses momentos, mas o que Paulo traz a nós é que, apesar de nós enfrentarmos estes momentos de necessidades, nós, ao termos conhecimento do Deus a quem conhecemos e servimos por sua graça e misericórdia, sabemos que o Deus que servimos é o único Deus, o soberano Senhor, que é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, o Deus santo, o Deus justo, e passamos então a descobrir que dentre tantas características e atributos deste soberano Deus, ele é também o supridor, ou seja, aquele que supre todas as necessidades. Porque há momentos de necessidades que a solução não está em nós, não está nas pessoas à nossa volta, não está em nada que possamos pensar, mas ela está em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. E aqui, falando sobre Deus, aquele que supre todas as necessidades. Num tom de promessa, foi o que Paulo deixou registrado para aqueles irmãos de Filipos e para nós também nos nossos dias, trazendo a nossa lembrança. Porque a palavra de Deus, ela não é temporal, ela é atemporal, ela está além do tempo. Então ela foi dita àquela época, mas hoje ela tem o mesmo poder, o mesmo valor, a mesma eficácia para se realizar na vida de cada um de nós que estamos servindo e adorando ao Senhor nosso Deus. Então, quando ele diz o meu Deus, quando Paulo diz o meu Deus, nós vamos entender aqui que ele tinha conhecimento deste Deus e, portanto, a sua convicção e confiança estavam firmados em Deus. Então, quando nós, olhando esse texto, e vamos encontrar nele a semelhança neste versículo, como que se fosse um banco que tem o recurso necessário para quem dele precisar. Os bancos funcionam assim. Em tempos passados, trabalhava-se com várias maneiras de retirar o crédito, por ordem de pagamento, por cheques e, mais ultimamente, através de cartões e de meios digitais. Há pessoas nos nossos dias que não conhecem, não trabalharam com cheque, não sabem o valor de um cheque e a segurança que ele trazia diante das pessoas por ver a instituição financeira, o nome de quem estava no cheque e a assinatura, que era a garantia de que a pessoa tinha ali a convicção de que aquele cheque não era sem fundo, não era falso, não era vazio, mas tinha nele um valor que estava colocado à disposição de quem tivesse uma necessidade. Então, neste texto, a semelhança de um banco, que é o depositário de tudo quanto as pessoas colocam lá, fruto do seu trabalho, os seus valores, as suas riquezas são colocadas num banco. E quando nós olhamos de maneira a entender esse texto, nós observamos que o depositário de todo o suprimento necessário para cada um de nós, a semelhança do banco, não é o cofre do banco, mas é o próprio Deus. Deus é o depositário. Tudo que nós precisamos e que é a nossa necessidade, nós encontramos em Deus. O apóstolo Tiago, ao escrever, diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança
nem sombra de variação. Então, todo o nosso suprimento, ele vem de Deus, ele vem de cima, ele vem do céu para nós. Então, o Senhor, nosso Deus, é aquele que é considerado o depositário de todo o suprimento de que nós tivermos necessidade, sejam elas quais forem. Em Deus haverá sempre o suprimento. O apóstolo disse: o meu Deus. O Deus, quando se torna pessoal, da experiência viva e diária que a pessoa passa a ter com Deus. Na coletividade, ele é chamado o nosso Deus, mas na particularidade, ele é o meu Deus, ele é o teu Deus, ele é o Deus daquele outro, ele é o nosso Deus, mas que se torna particular na vida de cada um, dada as experiências de comunhão com este Deus. Então, quando Paulo diz o meu Deus, ele estava falando de quem ele conhecia, com quem ele tinha experiências, e ele tinha convicção do que estava dizendo, porque ele próprio desfrutou na sua vida este cuidado, este suprimento de Deus para a sua vida. Quando ele diz aqui que estava instruído em todas as coisas e que nada lhe era algo desconhecido. Por quê? Porque ele conhecia o Deus a quem servia. Então ele disse: o meu Deus. Deus é o depositário das bênçãos e dos suprimentos necessários. Mas aqui está uma promessa. Ele diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Quer dizer, a promessa de que Paulo afirmou àqueles irmãos é que Deus é o supridor. O suprimento para a nossa vida vem através do Senhor nosso Deus. Por isso que ele disse: ele suprirá. Agora, o objetivo deste suprimento, o que é que Deus promete suprir ou trazer para socorrer naquela necessidade? É o objetivo. E qual é o objetivo desse suprimento? É alcançar a cada um de nós nas nossas necessidades e supri-las. Então, o Senhor Deus é aquele que vem suprir a minha necessidade, a tua necessidade, a nossa necessidade. Então, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. E o que é que está à disposição? Nós já dissemos que o depositário do suprimento é Deus. Mas que suprimento é este, do qual Deus é o depositário? Aqui Paulo deixa registrado: o meu Deus, segundo as suas riquezas. Então, as riquezas de Deus são os valores colocados à disposição dos necessitados para, neste momento, receberem o suprimento de Deus. Então, quando ele diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Como? Segundo as suas riquezas. Das riquezas que Deus tem, ele tem também o suprimento para cada um de nós. E este suprimento, de onde vem? A palavra diz que riquezas, que as necessidades serão supridas em glória. Então, estas riquezas, elas vêm da glória de Deus. O Deus supridor é o Deus da glória. E o suprimento necessário para a vida de cada um de nós vem da glória de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus, das riquezas de Deus. Vem para suprir a necessidade de cada um de nós. É de lá que vem este suprimento do que todos precisamos. E
nos afirma que este suprimento, quem avalia, quem dá a garantia de que isto chegue até nós, está aqui no texto. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus é o avaliador, é aquele que aprova, é aquele que coloca os recursos necessários para que aquele suprimento possa chegar até nós no nosso momento de necessidade. Então, neste versículo, Paulo apresenta como se tivéssemos da parte de Deus um banco à disposição, de onde, ao ter necessidade e suplicar a Deus, ele nos encaminhar ao seu banco e lá nos dá a oportunidade de ter as nossas necessidades, todas elas supridas em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando nós olhamos isto, nós experimentamos, como eu disse, esses momentos de necessidade. Mas ao conhecer o Deus a quem servimos e saber de todos os recursos que lhe são próprios, nós somos levados a entender que não há como ficar correndo de um lado para o outro em busca disto, daquilo outro, no nosso momento de necessidade. Basta tão somente nos colocar diante da presença do Senhor, nosso Deus, esperar nele, colocar diante dele qual é a nossa necessidade, e aí então nós temos de Deus a promessa de que todas as nossas necessidades elas serão supridas em glória por Cristo Jesus. Então, o que Paulo traz a estes irmãos é que não importava qual seria a condição que eles haveriam de enfrentar. Podiam estar passando uma situação tanto difícil, de necessidade, mas aqui eles tinham uma promessa da parte de Deus, de alguém que conhecia este Deus, que tinha comunhão com ele e que sabia o trabalhar de Deus a favor dos seus filhos, porque ele próprio teve a sua experiência pessoal com Deus. E agora, quando coloca isto diante daqueles irmãos, é para dar a eles a garantia e fortalecer-lhes a fé, para que eles pudessem estar firmados em Deus e sabendo que, por maior que fossem as suas necessidades, há um Deus no céu que supre todas as necessidades de quem quer que seja, que se achegue a ele na dependência para suplicar. Então, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Fechando esta epístola, isto foi o que manteve estes irmãos firmados na presença do Senhor, aliançados com esta promessa de Deus para a sua vida e sabendo que quem estava repetindo para eles a promessa da palavra de Deus era alguém que eles conheciam, alguém que eles tomaram conhecimento das dificuldades e necessidades que Paulo atravessou na sua vida, no tempo que trabalhou na cidade de Filipos, mas que em todas as situações, por mais difíceis que elas fossem, o Senhor Deus sempre esteve pronto para socorrer e suprir todas as necessidades, sem que houvesse necessidade de ele ser pesado a quem quer que fosse, mas ele manteve-se firmado em Deus e por conta disso ele teve as suas necessidades supridas pelo Senhor. Os dias em que nós estamos atravessando são dias semelhantes àquele. Quantas necessidades nós enfrentamos no dia a dia, quantas situações ou circunstâncias que fogem
do nosso controle e nós não sabemos como resolver, não temos o necessário para dar um basta àquela situação. É aí que precisamos nos lembrar desta promessa da palavra de Deus, dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, o que nós vimos aqui, dentro deste texto, é que cada um de nós, mais dia ou menos dia, enfrentaremos momentos de necessidade. Nestes momentos de necessidade, que olhamos à nossa volta e não temos uma saída, uma solução, é preciso olharmos para o Senhor nosso Deus, a quem nós conhecemos e servimos, e sabemos que Ele é o Deus vivo, verdadeiro, poderoso, santo e justo. E mais que isso, passamos a descobrir também que Ele é o Deus supridor, o Deus que supre todas as necessidades. E ao descobrir Deus como o supridor, é nos colocar diante da sua presença. E a semelhança do que disse, Deus é o depositário de todo o suprimento. E a promessa que está assegurada para o seu povo é que Ele, Deus, suprirá. Não vai faltar. Não vai viver sem o suprimento de Deus. Ele suprirá. E o objetivo de Deus é suprir cada uma das nossas necessidades. Então, Ele suprirá todas as vossas necessidades. Não ficará uma necessidade sem que seja suprida pelo Senhor. E o que é que está à disposição? De onde é que Deus vai suprir a necessidade de cada um de nós? Segundo as suas riquezas. E quão grandes e permanentes são as riquezas de Deus. Deus, Ele é rico. E dentre as suas riquezas, Ele suprirá as nossas necessidades. E o suprimento vem do alto, vem da glória, vem da presença de Deus. Ele suprirá em glória. E quem avalia e confere a aprovação para que nós recebamos da parte de Deus o suprimento necessário é o Senhor Jesus. Ele suprirá em glória por Cristo Jesus. Então, através de Jesus, nós temos as nossas necessidades supridas. Você hoje que está atravessando por uma situação de necessidade, recorra a Deus, lembre-se que Ele é o supridor, que Ele tem tudo aquilo quanto nós estivermos precisando no momento da necessidade. É Deus que virá ao nosso encontro, é Deus que abrirá oportunidades para que o seu suprimento chegue à nossa vida e nós venhamos então a desfrutá-lo e conhecer mais intensamente este Deus que servimos, que é o Deus que cuida de cada detalhe, por menor que ele seja. O cuidado de Deus é amplo, é permanente, é seguro, é verdadeiro. Então, repetindo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que eu e você possamos, então, ter ainda a oportunidade de receber o suprimento de Deus para as nossas necessidades em qualquer situação em que estivermos enfrentando. É Deus que virá para suprir a necessidade. E quando Ele faz isso, Ele nos encoraja, nos levanta e supre tudo aquilo que precisamos. E da nossa parte, nós devemos reconhecê-lo como Deus que supre, o Deus supridor, aquele que traz o necessário para cada um de nós no momento quando mais precisamos desta ajuda, deste recurso. Deus, das suas riquezas, dá-nos alguma coisa para que as nossas necessidades sejam por Ele
supridas em glória através de Cristo Jesus. Que isto possa alentar e alegrar o nosso coração de saber que Deus conhece tudo a nosso respeito e nas nossas necessidades, quem vem em socorro para suprir é o Senhor nosso Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.